Mas será que de fato eu tenho sido um pai zeloso? Será que eu tenho sido uma mãe zelosa? Por isso é importante a gente trazer a ideia e discutir um pouquinho como ser um pai zeloso ou uma mãe zelosa. E nesse subsídio eu vou trazer aqui algumas informações bem interessantes. A primeira questão que deveríamos considerar é: os pais devem ser zelosos a partir de qual critério? Bem, o da liberdade poderia ser um critério interessante. Ou seja, poderia ser feito de qualquer forma, poderia ser de qualquer jeito. Livre escolha. Será que esse é o caminho? Será que não seria o critério do próprio filho? O filho vai determinar ou vai dizer o que é ser um pai zeloso? É o filho que vai dizer se de fato ele tem recebido o cuidado adequado ou as instruções corretas? Ou não seria então um terceiro, alguém de fora da sua família? Uma pessoa que não conhece a sua história, não conhece as particularidades de sua família, e essa pessoa vai dizer o que tem que ser feito. Será que seria esse o caminho? Ou será que não seria uma legislação estatal, já que ela traz uma série de informações e requisitos que são fundamentais para a juventude, para uma criança, saúde, educação e por aí vai? Será que é esse o critério que deveríamos considerar para trazer ou pensar que o pai é de fato um pai zeloso? Ou o requisito poderia ser algo ainda maior? Esse critério também não poderia ser obtido na escola? Ou seja, você aprender em um ambiente que determinaria o que deve ser a criação do seu filho? Ou a própria Bíblia Sagrada? E obviamente a resposta é muito fácil, é a Bíblia Sagrada que vai servir de referência para poder falar como ser um pai zeloso. Bem, a partir desses quesitos aqui que acabamos de apresentar, você pode se perguntar, então, de forma prática, como eu posso obter essas informações? Como eu posso, talvez, aplicar coisas que venham agradar do ponto de vista não apenas humano, mas também espiritual, divino? Bem, eu tenho uma dica de um livro que, na verdade, não é dica, né? É quase um conselho isso aqui. O livro que indica a vocês é o seguinte: Tornando-se Grandes Pais, 12 segredos para criar filhos responsáveis. Esse livro aqui do Norman Wright é muito interessante. E eu vou trazer aqui para vocês alguns princípios, ou na verdade vou explicar rapidamente aqui esses 12 grandes segredos, certo? E logo após também um outro subsídio. Então vão ser dois subsídios vinculados dentro do próprio livro. Mais informações você pode acessar no grupo do Telegram. Lá vai ter também um material suplementar que vou postar lá, tá certo? Então acompanhe comigo bem cada um desses pontos. O primeiro segredo que devemos considerar é que sabem que não podem fazer isso sozinhos. Pais zelosos sabem que não podem tomar a criação de filhos como uma escolha apenas humana. Ou seja, não é apenas o pai e a mãe que faz isso. Tem que recorrer a Deus, tem que ter oração, tem que ter cuidados nesse sentido. Segundo elemento também que é importante falar é que eles entendem as pressões únicas de crescer em nossos dias. Eles sabem que as crianças, os jovens, os nossos filhos, eles passam por situações ímpares, singulares, que inclusive é diferente do que aconteceu no meu tempo, no tempo dos seus pais, certo? No tempo dos nossos avós, e assim vai. Terceiro, entende as consequências do mimo excessivo. Aqueles pais que são ultra protetivos, aqueles pais que fazem todas as vontades do filho. E isso, obviamente, é um grave problema. É uma consequência, vamos dizer, muito danosa para o próprio filho e para a sua família. Pais zelosos, eles dão, mas não demais. Ou seja, ele vai proporcionar para que o filho possa, sim, receber aquilo que precisa, mas ele também entender que tem elementos, tem coisas que o filho tem que entender o quão é difícil obter e o quão é, digamos, até caro financeiramente, podemos considerar assim. Ou até mesmo fazer com que o filho corra atrás de algumas coisas. Então, essa independência é algo muito importante. Outra, desafiam seus filhos, mas não muito. Algo muito ligado ao anterior, em que algumas coisas que os filhos desejam, que querem, eles vão ter que
buscar, correr atrás. E os pais, eles podem cometer o equívoco inverso. Ou seja, eles criam muitas barreiras, muitas dificuldades, muitos desafios e os filhos ficam frustrados porque eles não conseguem. E em alguns momentos eles não vão conseguir nunca, na verdade, né? Mas a ideia do pai desafiar o filho a avançar, sim, é algo muito importante. Outra, sabem o que fazer para não estragar os filhos. Então, a identificação de perceber aquilo que você pode estar pensando que é um zelo para o seu filho, e na verdade você pode estar estragando o seu filho. Você pode estar prejudicando ele em diversos aspectos. E isso vai ter uma ligação muito forte com outros elementos que daqui a pouco vamos falar. Sétimo elemento: se esforçam para ser bons comunicadores. Quando formos falar sobre um dos maiores problemas que acontece dentro do lar, é exatamente o aspecto da comunicação, em que o pai não consegue falar aquilo que deve ser feito. O pai ou a mãe não conseguem expressar a qual a conduta seria mais adequada em um determinado momento. Ou seja, são feitos pedidos confusos, são feitas ordens que não fazem sentido para a cabeça daquela criança ou para a cabeça daquele jovem. Então, devemos sim prestar muita atenção sobre isso. Uma outra ferramenta que deveríamos considerar é que os pais zelosos sabem como usar as ferramentas da audição e do tempo. Às vezes a melhor estratégia é simplesmente esperar. Às vezes a melhor estratégia é apenas ouvir. Ou seja, a gente fala muito isso para quando fala de questão de casais, mas isso também se aplica sim para a situação de criação de filhos. Nono elemento: pais prestam atenção às emoções de seus filhos. Sim, os filhos expressam suas emoções, mas às vezes os pais não percebem. Os pais às vezes entendem que aquilo é algo que não faz sentido para ele. Me lembro certa vez consultando meu filho e o médico chegou assim para mim e falou: "Tu sabe que o seu filho tem estresse, né?" E falando para mim isso, né? E eu pensei: sim, eu sei. Só que o estresse dele é diferente do seu, né? Tu sabe disso também, né? Ele tentando entender, né? Só, se tais coisas acontecem, deu exemplo de algumas coisas que são, para mim, obviamente, irrelevantes, mas se você se colocar na questão do lugar do filho, você percebe que aquilo pode realmente causar estresse para ele, né? Isso pode trazer o quê? Algum tipo de conflito. Então, o estresse não é algo que acontece apenas com adulto, o estresse também acontece com criança. É só para dar um exemplo, né? Eu estou falando de estresse, isso vai levar em conta também outros sentimentos, né? Alegria, tristeza, frustrações e por aí vai. Décimo elemento: os pais zelosos, eles evitam 10 passos para o desastre. E se você quer saber quais são esses 10 passos para o desastre, né? Para não cometer esses passos, o slide seguinte eu vou trazer cada um desses 10 itens, tá certo? Eu vou pegar dentro desse subsídio, eu vou trazer mais um elemento adicional. Obviamente a melhor fonte, o próprio livro e também os recursos que eu vou colocar lá no canal do Telegram. 11º item, que o segredo que o pai deve considerar, a mãe deve também ficar muito atenta, é aprender a estabelecer limites. Estabelecer limites é uma das principais funções que os pais devem exercer. O filho não vai ter todas as suas vontades saciadas, atendidas. Então, os pais têm que trabalhar a questão do limite desde a sua tenra infância. Porque quando ele estiver no mundo, ele vai trabalhar sim, com escassez, com limitações, com vontades não atendidas. E a preparação que isso acontece dentro do próprio lar, isso pode fazer sim uma grande diferença. 12º segredo para ser um pai zeloso, para ser um grande pai: manter o foco no objetivo final. E você talvez possa se perguntar: o que é esse objetivo final? É o seu filho ser um bom filho? É ser uma boa pessoa para a sociedade? Lógico, esses 2 itens são realmente fundamentais, mas o livro destaca um elemento muito interessante. O principal objetivo é que o seu filho ame a Jesus sobre todas as coisas. E se isso acontece, você entende já que aquelas maiores questões éticas e morais, elas vão acabar por consequência sendo supridas. Porque o maior desejo da pessoa que ama alguém é atender, é fazer, é deixar aquela pessoa feliz.
e para deixar, vamos dizer, Jesus feliz, Deus feliz com as nossas escolhas, com o nosso comportamento, nós vamos ter que agradar a Ele. E aí, obviamente, tem uma série de quesitos que a gente pode mencionar, né? Sobre amar o próximo, sobre não defraudar ninguém, ou seja, respeitar os próprios pais. Então, tudo isso está dentro desse bojo daquela pessoa que prioriza a Deus. Então, os pais não podem deixar o filho perder esse foco. Devem incutir isso na mente daquela criança.